Agora vai. Agora vai. Vamos começar de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer bonitinho dessa vez. Sem cair o suporte do celular, sem cair a conexão, o áudio. Esperar o áudio entrar de novo aí pra gente começar. Recomeçar, né? Vamos lá. Oi, Aline, tudo Aí, bem? Fábio, E aí, Joy? Tá me ouvindo agora? tô te ouvindo agora. Ó, eu tava Igual no começo, antes. A gente tava te ouvindo também, cara. Que engraçado. Dá pra te ouvir? Quando eu não tava te ouvindo, é verdade. Aham. Não, mas tudo certo, cara. Faz parte. Vamos lá. Então, Ele caiu minha vamos lá. conexão também, tive que reconectar. Não sei o que aconteceu. Mas Enfim, mas conta aí, cara. O que tu faz? Não. eu vou refazer um pouquinho do que eu falei, porque se ficar salvo, o pessoal já pega o início também. Eu fiz umas aulas contigo de inglês, me ajudaram bastante. Você conseguiu compreender o meu modo de aprendizado, que já é um modo de aprendizado muito sistemático e diferente das pessoas que aprendem com mais facilidade o inglês. Mas eu tive a melhor progressão com aulas de inglês com você. Feliz. Então, assim, apesar de eu não sou fluente ainda, e hoje eu não uso o inglês hoje no meu dia a dia aqui para trabalho, apesar de que eu uso no meu trabalho o tempo todo na web, etc e tal. Então, eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com criação de identidade visual, inclusive, não só com pessoas que falam inglês, mas o pessoal, por exemplo, da Itália que eu trabalho com o pessoal agora estou abrindo mercado para os Estados Unidos e tem pessoas que vão fazer essa ponte com as Entendi. vendas, enfim, para captar esses clientes que estão nesses países. Basicamente, hoje, o meu inglês ele é básico, né? E eu vou precisar melhorar muito. Eu penso fazer logo um intercâmbio aí para dar um jeitinho nisso, né? Aham. E mais algumas aulas, enfim. Basicamente, eu moro do lado de Lisboa. Lisboa é uma cidade que depende muito do inglês. Eu não tenho, falando um pouquinho agora da experiência, né, Fábio, Fica à de vontade. Aham. morar em Portugal. As pessoas acham assim, porque Portugal, vou falar português, está tudo certo. Não é assim. Aham. Lisboa, Imagino. eu acredito que Porto também, eu não conheço muito de Porto, mas Lisboa qualquer pessoa que vai trabalhar num café precisa saber inglês, entende? Então não é algo que tu vai Uhum. conseguir se livrar. Não que tu possa vir com inglês básico aqui e aperfeiçoar, porque no dia a dia você vai se obrigar a usar, né? Aham. Então você pega essa zona turística de Lisboa mesmo, você vai ser forçado a usar como se estivesse fazendo um intercâmbio, porque as pessoas vão chegar para você, e você vai ter que se virar. Então Sim. é um aprendizado meio que forçado de rotina. Agora, para quem vem trabalhar em áreas de tecnologia, não é uma opção. Não é algo que eu vou para lá e vou me virar. Não, tu precisa saber falar inglês mesmo, Entendi. porque como Se tu me permite, eu acho que em Portugal, como na União Europeia, assim, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, o inglês é segunda língua, não é uma língua estrangeira, apesar de não ser a primeira. Tipo assim, sim, não é, português ok, as pessoas falam em português dentro de casa, falam português de Portugal, ok. uhum, Mas desde muito cedo já é introduzido o inglês, né? Então é uma segunda língua, é natural para todos eles. Talvez não é, de novo, a língua materna, eles não são perfeitamente 100% fluentes em inglês todos, mas muitos são tipo intermediários, são razoavelmente bons em inglês, né? Tipo, é normal sim. isso, né? Para eles é E- normal o inglês. Não é algo tipo assim, esse ele fala inglês. Não. Falar inglês Uhum, aqui desde cedo foram ensinados, até porque geograficamente Portugal é um país pequeno e com pouca população, do lado de muitos países com idiomas diferentes. O Brasil não tem uma cultura. Se a gente olhar para nossa idade, né, Fábio, nós não tínhamos cultura de viajar para fora, como eles têm aqui. A nossa cultura, quem vinha nos visitar é espanhol. E aí a gente se vira com o português mesmo, né, com o sim, portunhol. Né? sim. Então, quer dizer, aqui não. Aqui é muito comum as pessoas falarem francês e inglês, por exemplo. Até para mim espantou muito o conhecimento do francês da Caraca. população portuguesa. É muito Aham. grande. Por exemplo, assim, eu conheço pessoas que falam 4 idiomas, 5 idiomas. Então, Isso é assim, normal. Aham. algo que é Imagino. muito, algo que no Brasil seria muito diferencial, aqui já tu vai ter, é o diferencial, continua sendo óbvio. Mas, assim, é mais raro tu ver isso na nossa região ali, né? Então, Pô, pegar uma pessoa que fala alemão, português, francês.
e espanhol. Pô, é um conhecimento muito, muito forte em idiomas, né? Sim. E não são pessoas e não são pessoas especializadas da área de ensino, porque geralmente quem tem essa dinâmica de falar vários idiomas são pessoas especializadas. Aqui não, as Pra gente pessoas aqui têm é isso, é. que aprender. Aham. Até minha filha agora na aula ela vai poder escolher se ela quer aprender. Bom, inglês ela já tem, né? Desde quando ela chegou já teve. E Aham. agora ela vai poder escolher alemão ou italiano ou francês. Ela vai poder escolher mais um além do inglês para poder para poder aprender. Legal. A minha experiência um pouco, né, Fábio, também assim falando de negócios, né? A minha experiência é um pouco diferente da maioria dos imigrantes que vêm. A maioria vem buscando uma colocação no Um mercado de emprego. trabalho. Sim. Eu não, eu vim para abrir uma empresa, então é diferente um pouco a colocação, porque eu já cheguei com clientes, né? Perfeito, perfeito. Desculpa. É. Ah, eu achei que ia fazer uma pergunta, mas enfim. Cigarro aqui. Não, não. Desculpa. E aí o que acontece? Quando até eu tive propostas para trabalhar aqui em empresas, justamente pelo tempo de trabalho que eu tenho, pelo conhecimento técnico que eu tenho. O meu currículo é muito requisitado. Mas, e até em alguns momentos, sim, pensei. A hora que eu cheguei, a gente sempre brinca assim, a gente se prepara para uma Pro pior, né? situação difícil, mas nunca para Sim. uma pandemia, né? A gente não imaginava que ia passar por Boto isso, né? fé. Quando é que vocês chegaram aí? Nós chegamos em janeiro do ano passado. Bah, que Em coisa, cara. março, fechou tudo. Foi tipo eu, assim, eu aceitei um meio período também, fazendo uma coisa complementar na escola onde eu tinha trabalhado e comecei em início de fevereiro. Aí metade de março, tava arrumando a casa, começando a arrumar a casa, bum, pandemia, meio de março aqui foi, né? Quando Sim. começou a fechar tudo. Que coisa, pois é, Então, se prepara o pior, mas não pandemia, com certeza não, é claro. Que não, coisa, a gente sempre se prepara. Eu sempre fui muito assim, tipo, eu me preparo sempre nas piores situações, mas essa aí foi uma surpresa pra gente. E que coisa. aí, enfim, daí minha filha não tinha aula, a gente fica em casa e tu não tem muitos contatos, mesmo se tivesse, tu não ia fazer. Porque eu percebi que houve muita diferença do confinamento no Brasil e aqui. A gente tem contatos diários com todo mundo do Brasil e etc, né? Então, mas assim, aqui o Uhum. confinamento foi muito forte. Foi muito Aconteceu. forte. Foram 3 meses muito fortes, assim, tipo março, abril, maio, junho, por aí começou a melhorar um pouquinho, agosto veio o verão, aí já estava um pouquinho melhor, o confinamento tava meio termo, né? Aí ainda voltou, fecharam mais, aí foi um fecha e abre, um fecha e abre, de acordo com que a situação ia melhorando, eles abriam, só que a Sim. nossa região é muito próxima a Lisboa, então a gente sentiu muito porque a nossa região dificilmente ficou fora das zonas de risco maiores. Então, a gente sofreu muito com esse confinamento, foi muito difícil mesmo, assim, não é uma coisa muito fácil, não. Ainda mais Aham. mudando de país e cheio de Pô, dúvidas, né, e questões. Mas, assim, são imagina. desafios que nos fortalecem, eu acredito, né, Fábio? Eu acho que Claro, pô. todo mundo que passou a pandemia não passou de uma maneira tranquila, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo seria igual. Se eu tivesse aí em Blumenau ainda seria Sim. igual, eu acredito que seria a mesma. Teve um agravante, é lógico, que a gente está longe de casa, na verdade a casa agora é aqui, mas a gente está longe do que a Sim, gente sim. conhece, né, por base, mas é bem tranquilo. Agora, Massa. eu acho que a parte mais interessante é as diferenças de português, né? Acho que Aham. é sensacional tu chegar aqui e tu descobre que tu não sabe falar português, na verdade. Sim. Então, chega Imagina. aqui, tu era fluente em português, nem isso eu sou. Então, é complicado. Nem isso. Ah, que merda. Porque assim, ó, a gente sempre tem aquela versão, tipo assim, vou a Portugal porque fala português. Claro que a gente vai se Mais fácil. comunicar, mas existe algo que é muito interessante. Eles conhecem mais sobre nós do que nós sobre eles. Essa é Uhum. uma realidade. Eles estão acostumados com o nosso português, eles sabem como nós nos comunicamos. E nós, como nós não temos, por exemplo, canais de TV portugueses passando lá, novelas portuguesas passando lá, nós não estamos muito é, ambientalizados com esse linguajar Sim. tão, eu digo assim, tão coloquial, tão raiz, assim, que é o português mesmo, original, que a Sim, gente sim. aprende lá na escola e a gente depois acaba nem usando porque o nosso brasileiro, que é que eles não falam português brasileiro, eles falam brasileiro, né?
Uhum. Então, o nosso brasileiro, ele é bem mais rápido, você consegue formular frases mais rápido e etc. Ele começa a sintetizar muito a palavra. Isso vem da nossa mistura étnica, né? E a evolução da nossa língua. Parece que a nossa língua evoluiu e a deles ficou no que era, até Pô, porque eles não tinham necessidade, né? Eu acredito, não, né? normal, é que nem a gente vê isso, eu ouço isso com relação ao alemão, né? Porque o alemão da Alemanha já não é unificado, ok? Como eu imagino que tem um certo regionalismo ali em Portugal também, imagino que todo país tenha isso, né? Mas os imigrantes vieram para cá, continuaram falando um alemão que na verdade já se separou da mãe, vamos dizer assim, do alemão mãe, e lá é como se tivesse continuado de certa forma, evoluído, inclusive, claro, mas que já é outra coisa aqui, vamos dizer assim, né? Já ele modifica muito, né? Isso é normal, né? Até o pessoal não se liga muito disso assim, né? Que nem tu falou, o cara acha que sabe português, português é uma coisa só. Mesma coisa do inglês, o cara acha que vai aprender o inglês, como se fosse o inglês, uma coisa só, assim. Não, mas olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho dos Estados Unidos, olha quantos países no mundo falam inglês. Portugal, português é a mesma coisa. Não é só o Sim. Brasil, não é só Portugal, tem um ou dois outros países também, né? E sei lá como é que é o português deles, né, cara? Então, essas variações linguísticas sim, são muito interessantes, né, cara? Imagino que pega de surpresa mesmo, né, para quem vai para Portugal. Pega, pega, porque tem coisas que são ofensivas e aí complica, você não está acostumado, você não sabe se não tem alguém que te instrui, é meio complicado aí, né? Mas, assim, realmente tem partes aqui, apesar de Portugal ser um país pequeno, tem partes que eu não entendo que eles falam, tá? Caraca. Agora, aqui eu sofro menos, aqui na nossa região, porque eu já me acostumei Não é a dar português? uma travada. Não é português, é Não, outra coisa? não se você pesquisar depois, pesquisa sobre os Açores, né? Uhum. É outro idioma, não é português, mas Sim, sim, é de imagino. Portugal. Não, O imagino. pessoal do norte tem uma fala diferente e assim por diante. Assim como o nosso Brasil é tão grande, tão Claro. extenso, né? E isso que nos faz também um monte de fala diferente, né? Mas próprio dizer, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são do lado. Ou, nem vamos falar de estado, vamos falar do Santa Catarina em Blumenau, si, né? Floripa, é. O Oeste é uma Blumenau, coisa, vai para Chapecó. Florianópolis, totalmente Exato. diferente. Então, acontece as mesmas coisas aqui. Claro. É normal, né, cara? Isso é até uma visão, assim, eu peguei essa imagem bastante bem, assim, quando eu ouvi do Noam Chomsky, talvez tu conheça o nome dele, que é um linguista bem famoso, assim, que também faz comentários políticos, enfim, ele é famoso por outros motivos também, e ele propôs essa ideia, assim, a gente tem que estudar a evolução das línguas como a gente estuda a evolução das espécies. Elas são da mesma família, mas elas têm gêneros, espécies diferentes e subespécies. Então, cara, é uma coisa muito variada, é uma coisa viva. É meio que um clichê dizer isso, assim, para quem já trabalhou em escola de idiomas, assim, né? Nossa, a língua é uma língua viva e tal. E é mesmo, no final das contas, né? A gente pega. Tem tanta diferença até geracional, tu deve perceber isso, o pessoal que é mais velho, o pessoal que é mais novo fala de jeitos diferentes, usa palavras diferentes, né? O problema é que a gente não percebe. Para eles, talvez, como tu falasse, porque já ter contato com a cultura, de certa forma, brasileira, eu acho até por vários outros motivos, assim, pela questão de eles já estudarem outros idiomas também, né? Eles já não são tão. Não pega tanto de surpresa o cara que fala diferente. É um português um pouco diferente. Não é tão estranho isso. Ah, não, beleza. Ele já tem uma noção, regionalismo, tá, um outro idioma, vem do mesmo lugar, mas é diferente. Pá, pá, pá. É, os caras já têm essa noção, porque já aprenderam dois, três idiomas, né? É Sim. normal, é um outro idioma. Eles sabem lidar com essa situação muito melhor, né, cara? Isso é uma coisa que o pessoal não, né, demora muito para pegar os alunos, né? Que o mais importante é tu saber lidar com a situação. E para isso tu precisa de tantos elementos que transcendem o idioma que eu sempre brinco com a minha mulher, né, cara, que se o meu trabalho fosse só ensinar o idioma seria muito fácil. Tipo assim, Sim. eu só vou ensinar o idioma, a gramática e palavras e, sabe, conjugação, montar a frase. Mas eu tenho que explicar para o cara que, por exemplo, na Europa, o inglês é uma segunda língua para vários países. Que tu vai ver placa com inglês, né? Sim. Tipo assim, na rua, documentação oficial, né? Talvez tu vai ter canais de TV que os caras falam inglês e tal. Ou pelo menos é mais comum, enfim, né? Essa cultura de estar inserido, Sim. né? Então, Aqui, por exemplo, ontem eu estava assistindo aqui a final de Roland Garros, hum, e o canal é em inglês.
E não há aquela tradução simultânea como faz no Brasil. Porque, basicamente, eles acreditam que cada um entende. E, apesar de ter um narrador português, ele não fica traduzindo tudo que é falado. Quando vai o repórter falar, ele deixa falar e, enfim, ele faz só umas considerações, mas não envolve a tradução simultânea como o do Brasil faz. Agora, essa parte que você falou, realmente, é verdade. Eles têm a percepção deles, além de eles terem uma presença maior de viver com um brasileiro, eles também têm essa percepção de que eles crescem no meio de vários países, né? Então, para eles, a Espanha é muito importante, para eles a França é muito importante, para eles a Inglaterra é muito importante, até porque os ingleses, por exemplo, agora aqui, os ingleses vêm passar muitas férias aqui agora no verão. Então, assim, para eles é muito importante o turismo. Então, Portugal, basicamente, é um país muito turístico, muito lugar lindo demais, assim. Eu nem tinha noção do quanto era lindo, né? Eu moro numa região aqui que eu tô a 30 quilômetros aqui de coisas fantásticas, assim, de lugares lindos mesmo, assim, que você pensa assim, nossa, eu não imaginava que era e não é algo tão remoto, entende, Fábio? Não é algo remoto, tipo, tem que andar, tem que atravessar o país para ir. Não, é 30 quilômetros, é 20 quilômetros, então pega muita coisa interessante, né? Mas a cultura deles aqui em relação ao Brasil é muito de ser parte. Eu acho que vem muito daquela cultura do Brasil ser parte de Portugal durante muito tempo. E isso não se perdeu, porque é muito frequente eu encontrar portugueses que viveram no Brasil, aqui. Muito frequente. Eu morei em São Paulo tantos anos, morei na Bahia tantos anos. Encontrei pessoas que moraram em Blumenau, que são portugueses, né? Então acontece, loucura. Eles conhecem muito da gente. Outra coisa que, assim, na área de marketing e com a globalização, o Brasil tem um poder muito grande em compra, né? Nós temos 210 milhões de habitantes. Então, nós temos muito mais poder de compra e isso influencia na linguagem aqui. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na área de marketing aqui, na verdade, a Dani estava conversando com ela e foi comentado a respeito disso, de que o mercado está se preparando muito aqui para o brasileiro comercial. Eles usam o português brasileiro para o comercial aqui, muitas vezes. Porque a demanda é muito alta, entende? Então, enquanto se for falar de outro idioma, eles vão falar de inglês, daí tu atende a maioria. Então, mas quando fala de português, eles ensinam o português daqui, etc. Mas comercialmente está tomando muito espaço o português brasileiro. Só para você ter uma ideia, Anderson França, se eu não me engano, Não? Tô te ouvindo. Não? Eita. Acho que tá dando umas cortadas na internet mesmo. E aí faz com que ele perca o áudio, alguma coisa assim. Mas ele já deve reconectar aí. E aí, pessoal, estão gostando, cara? Manda um comentário aí, quem tá curtindo. Quem não me conhece, né? Já fica aí depois, já segue o meu perfil. Sou professor de inglês, né? Faço essas lives aí para que o pessoal que é aluno, enfim, que possa aprender um pouquinho sobre os outros países, sobre quem mora lá. Quem sabe até fazer uns contatos, por que não, né? Então... Opa, voltou. Se o teu som desaparece. Enfim, ele deu uma travadinha na conexão e aí talvez ali tu perdeu, mas não faz mal, cara, tudo certo. Eu tava até comentando aqui, perguntando se o pessoal tava curtindo, estão dando uns joinha aí, então tá legal. Se acontecer de novo, eu saio e entro novamente, tá? Não tem problema. Tudo certo. Então, eu tava falando sobre esse negócio do português brasileiro ser muito importante, né? A gente, claro, sempre vai haver aquelas pessoas que não querem que você fale português brasileiro, sempre vai haver as pessoas... Em todo lugar tem pessoas que não são pessoas que estão preparadas para lidar com a globalização e com esse universo de imigração e de pessoas indo e vindo. E é normal. Mas são uma minoria, tá? São uma minoria. Sim. Imagino. Assim, como todo lugar no mundo, para quem vem trabalhar aqui, agora eu vou dar uma dica, quem vai trabalhar em Portugal, vai trabalhar em outro país, sempre vai existir as pessoas que querem te explorar e as pessoas que querem te ajudar. Geralmente, quando você tá ilegal, eles vão querer te explorar, porque eles veem uma oportunidade. Infelizmente, é assim. Infelizmente, tá?
Eu fui chamado para fazer uma consultoria e a primeira coisa que a pessoa diz, eu não assino, eu não faço contrato, eu não pago, eu não aceito nota, se quiser é assim. Eu disse, beleza, eu não quero. Peguei e saí fora. Ele me ligou de novo e aí fez uma contratação como Aham. consultoria, etc. Só que lá dentro tinha vários brasileiros trabalhando que não estavam assim. Aí veio a Entendi. pandemia. Aí eles correm muito risco, entende? Porque Aham. veio a pandemia, tu não tem suporte nenhum. Porque a gente sabe que o Estado é que protege o cidadão. Realmente é que o Estado protege o cidadão. Veio a Mas pandemia, legalizado? aí Mas o que cara que tá. estaria legalizado? Aham. Mas assim, é isso que eu digo. Então, não é legalizado, é regular. Porque existe Regular. uma pessoa que entra aqui, por exemplo, ela entrou aqui dentro do país, veio por barco e, enfim, não Deu dá um do jeito. Brasil, Veio a mas nado. Aham. não fez, não passou pelo aeroporto, não passou pela imigração, ela está ilegal. Esses casos são muito raros, tá? Agora, regular é você chegar aqui e fazer o procedimento da forma correta, ou fazer no Brasil, ou fazer aqui, etc. O que acontece? A pessoa que chega aqui, muitas vezes, ela entra naquela, diz assim, amanhã eu resolvo isso, vou ali trabalhar, vou fazer, só que é muito risco, entende? É muito risco. Lembrar que você faz parte de um povo agora que tem uma organização para te dar esse suporte. Portugal está crescendo muito, inclusive o presidente, há poucos dias, foi na TV e disse, gente, podem vir em Portugal. Precisamos de gente para trabalhar, precisamos de gente para... Porque realmente, Legal. eu ando aqui, aqui a minha cidade é uma cidade pequena, uma cidade que era uma cidade industrial há muitos anos. Hoje é uma cidade que tem poucos comércios e tal. Ela está se reerguendo novamente com a imigração, com o movimento das coisas. Uhum. Vê muita placa de gente para trabalhar. Precisa de restaurante, precisa de garçom, precisa de gente para ajudar na cozinha. Enfim, Sim. mão de obra que precisa muito, né? Área tecnologia, Fábio, existe muito incentivo em Lisboa. Vai, imagino. Muito. Tanto que esses E alunos que eu comentei lá no início, né, antes de desconectar lá, eu tenho dois alunos que estão, um já está aí, o outro está se preparando para ir, e essa que está aí, inclusive, trabalhava em outra coisa e está migrando para essa área de desenvolvimento e tal, para a área de tecnologia, porque o marido dela que foi inicialmente, né, arrastou ela, foi para trabalhar com TI. E, pô, isso aí a gente vê que não é só aqui, apesar de que Blumenau tem se tornado um polo assim, de tecnologia, mas não é só aqui. É o mundo inteiro, no final das contas. Não tem mais negócio que consiga fugir de ter um sistema interno, né, para emitir, para controlar, né, enfim. É exatamente, e a difícil? pandemia veio para escancarar isso, né? Para Pois é. acelerar muito. A pandemia vai acelerar muito esse processo de trabalho remoto, né? Até esses dias eram exceções para alguns, hoje virou regra para várias empresas já. Sim, sim. Então, Inclusive são tive coisas vários que alunos mudam. também que eles mudaram de empresa durante a pandemia e tal, e foram recontratados, ou enfim, mudaram o contrato de alguma forma para que seja 100% home office. Vamos dizer, não tem a perspectiva de voltar para o escritório. Eles já realmente mudaram a forma de contrato. Não era, é temporário, é emergencial, né? Não, já é o contrário. Já nós estamos contratando gente para trabalhar 100% home office, né? Sim. Então, é muito louco isso, né, cara? Realmente eu acompanhava um pouco essas transformações digitais que o Sebrae fazia, né? Há alguns anos. E os caras estavam se preparando para um negócio que em um ano e meio até agora, vamos dizer assim, cara, avançou 10 anos, 20 anos que eles estavam É esperando, assim, né? aquela Muito teoria do louco. caos, né? Tu precisa do caos para que tenha ordem, né? Entre aspas, né? Mas foi um caos que trouxe uma obrigação de urgência para não parar, né? E eu digo para É ti muito assim, louco, né? é muito diferente o tratamento. Aí a gente está falando agora aqui já de outra área, né? Mas Outra coisa, né? já Não fala. aprofundando um Tudo pouquinho certo. sobre Não, tudo viver certo. fora, né? Tudo Sim. certo? Desculpa, bateria aqui. Daqui a pouco eu vou lá botar o cabo. Show de bola. Então, assim, o que acontece? Eu estou falando sobre um pouquinho sobre como que é morar aqui também, né, Fábio? Aham. Primeiro que, assim, Deixa eu vir pra cá. vamos falar de clima, né? A gente morava em Aham. Blumenau e era um clima muito quente. Nunca Aham. passei frio em Blumenau. Nunca, Sim. né? E aqui assim, o inverno é frio, mas não é um frio assim, tipo, nossa. É um frio como se fosse Lages, assim, máximo Entendi. ali, entende? Mas é um frio intenso, mais intenso para quem mora principalmente fora do sul do país vai sentir mais, né? Aham.
Mas o verão é muito bom, cara. É um clima muito agradável, tá? Eu não sei se Legal. eu iria para cima, né? Eu acho que França, Inglaterra, eu acho Sim, que é muito frio. Acho que para mim já não começa. fecharia. Imagino. Então eu tô bem contente com o clima aqui, tá? Essa é uma parte boa. Aham. Outra Que coisa bom, cara. cultural que eu acho interessante, Fábio, Por é favor. que quando a gente fala de o senso de urgência, né? O brasileiro é meio que criado tipo na velocidade, tipo assim, eu cheguei aqui e aquele ritmo frenético de fazer e de acontecer que a gente tem, esse imediatismo aqui não existe tanto. Aqui o pessoal bem tranquilo. Eu acho que até pelas condições de qualidade de vida também, né? Eu acho que isso favorece muito não precisar fazer aquela correria e quase se... É claro que eu estou falando de pessoas que moram aqui já e estão Sim, estabilizadas, não estou falando da vida de imigrante. Imigrante é que sim. rala pra caramba. O cara tem que correr, que é óbvio que tem que correr. Do tempo. Né? Então é assim. Só que assim, é uma cultura. Por exemplo, um Blumenau, por exemplo, para mim é muito diferente. Eu saía de casa, trabalho, voltava para faculdade, para casa. Pô. Aqui o pessoal acorda e vai tomar café. Aí às 10 horas da manhã, 9 horas é que eles vão trabalhar. Aí eles vão até mais tarde. À noite o horário de almoço já é 1 hora, não é meio-dia. Então existe todo um contexto cultural, e também não posso dizer se é em todo o país, Sim. mas a gente sentiu que aqui a rotina é muito mais tranquila. Tipo assim, ninguém tá correndo para se matar porque no final de semana tem que fazer tal coisa. Não tem isso aqui. Sim. E Engraçado, eu eu já tenho ouvi uns alguma amigos. coisa assim, cara, sobre outros países, Sim, assim, acho que, aliás, lembrei agora, era Austrália ou Nova Zelândia, Austrália, se eu não me engano. Até eu fiz uma live, a primeira dessa série, essa é a terceira, né? A primeira foi com o Fagner, que é um colega que tá lá na Austrália. E ele falou a mesma coisa, assim, ele falou, cara, aqui o pessoal parece que ele gosta de aproveitar o dia, né? Tem uma aluna minha que estava se preparando para ir para lá também, ela falou a mesma coisa, que a irmã dela tá morando lá e tal. E ela falou, cara, que o pessoal gosta de aproveitar. Tipo assim, não é só trabalho, trabalho, trabalho. É tipo, não, vamos tomar um café, vamos almoçar mais tarde e tal. Trabalha, beleza, mas sai e ainda tem que estar claro, vamos dizer, 4, 5 horas da tarde, para ainda poder aproveitar alguma coisa no final da tarde, sabe? Interessante, cara. Interessante. exatamente. Eu acho que tem muito a ver como eu falei, qualidade de vida, né? Nível do país, né? Vamos dizer de modo geral, né? Eu tenho amigos que moram aqui, que são portugueses, que voltaram dos Estados Unidos depois de 18 anos. Eles falam que eles não. Lá para eles era. É lógico que lá tu ganha mais dinheiro, né? É um país muito bom, né? É um país muito bom para te ganhar dinheiro. Só que eles não tinham paz. Eles falam pra gente: olha, cara, a gente ralava muito, mas tipo assim, ó, ganhava bem, só que, cara, a paz que tu tem aqui não se compara. Então, assim, Imagino. eu lembro muito que a gente fala daqueles comentários, tipo assim, o cara vai pegar férias nos Estados Unidos, ele pega por si só, mas quando ele pega férias, ele já corre o risco de perder o emprego. Então ele não pega férias. Ou seja, Uhum. é a pressão social a qual ele é criado, porque ele tem que fazer, tem que acontecer, e é normal. Sim. E nós, como brasileiros, recebemos muito dessa cultura do novo mundo, como diz, né? Faz sentido, né? Né? Mas assim, e aqui não, aqui é o berço, bom, é o berço do bem-estar social, né, Fábio? Então, Sim. aqui criou-se, né, todo esse sistema de horário para trabalho, horário de lazer, direitos, etc. Então, o povo é Sim. muito acostumado a exigir isso. Então, qualquer coisa que mexe, o povo já, ei, aqui tu não vai mexer. Isso Sim. aqui é nosso, é direito conquistado, não tira. Então, tudo isso Sim. muda muito a atmosfera, tá? É claro Legal. que aqui tem um senso muito grande de disciplina e eu acredito que quanto mais todos os países da Europa têm esse conceito, uns mais, outros menos, mas existe um consenso muito grande de disciplina, de pagamento de imposto, é Entendi. tudo muito organizado e tu vê, na verdade, tu vê o resultado. Essa é uma coisa que Sim. assusta, né? A diferença do que tu vai no mercado, tu vê ele que está exposto lá, tá pagando Sim. 25%, tá pagando 20%, mas pô, tu vai na rua, a rua tá perfeita. Essas coisas Aham. são muito para quem ouve, é muito tipo assim, ah, deve ser mesmo, mas tu vê na realidade te dá um Impacta, né? pouquinho, te dá um Não, pouquinho de impacta, revolta, cara. Aham. E a gente te dá um foi pouquinho de revolta, pra. tipo assim, Pode putz, falar, pode cara, falar. sério, se eu não saísse eu não ia ver isso aqui nunca, entendeu? Tipo, tu Aham. fica meio Aham. revoltado. Não, eu fui a única vez para fora do país, né? Passamos 2 semanas nos Estados Unidos e a gente pegou um carro lá em Orlando para andar, tal, com meu pai, na verdade. E aí a gente tava dirigindo e, cara,
a rodovia, primeiro que assim, ó, cara, liso, né, o Sim, asfalto. E a gente tá acostumado aqui com a 470, com a 101, enfim, né? E terrível, né? E não só, tipo, tava muito bom, mas eles já estavam refazendo o asfalto num trecho. E tipo assim, mas pra quê? Tá bom ainda, parece, né? Mas tipo, mas essa cultura de, sei lá, de talvez realmente investimento mais pesado nessa rede de serviços sociais, vamos chamar assim, né? Na estrutura mesmo, na infraestrutura, né? Que a gente falou, talvez o pessoal tá mais acostumado a reclamar os direitos, né, cara? Aqui o cara só meio que fica naquela de uma merda, não funciona, e ainda usa isso como desculpa para ele não fazer a parte dele, para não ter essa disciplina que tava falando, né? Para não pagar os impostos. Por que eu vou pagar se não reverte em nada? Eles só estão comendo meu dinheiro, e aí o cara só acha desculpa para não fazer a parte dele, na verdade, né? Sendo que, exatamente. quem sabe não é por causa disso que funciona, né? Porque tá todo mundo fazendo a parte, não, que não significa só pagar imposto, tal, mas o cara, né, enfim, participar, né, se integrar na sociedade, na Claro. política, né? O cara E acompanhar. tem muito disso, né? Eu acho que o Estado tem um dever, né? Com o povo, né? E o povo tem um dever com o Estado. Eu acho que é uma troca, né? Só que se a gente avaliar muito bem assim aqui, tipo, eu pego um mês aqui, eu pego aqui um mês e pago um passe de 40 euros por mês. 40 euros só. Eu ando em 18 cidades à vontade. Eu posso pegar trem, posso pegar barco, posso Por pegar mês? Caralho. aqui é metro, né? Aqui não é metrô, aqui é metro, né? Então, Metro. posso pegar o metro, posso Boa. pegar comboio, aqui é trem é comboio, então, enfim, Uma. posso pegar o autocarro, aqui é o ônibus é autocarro, né? Então, o ônibus para eles, Eita. eles não. Então, e barco, posso pegar o bondinho, aquele amarelinho de Lisboa ali, posso pegar também, tudo incluso. Então, Caralho. o que acontece? É um sistema Tu tá unificado muito. de transporte público, no caso. Sim, é muito bom, entendeu? É excelência. São 18 cidades que tu paga um passe único e o pessoal aqui, agora eu vou te falar, e o pessoal reclama, tá? O pessoal reclama ainda aqui, tá? Por quê? Imagino. O que eu digo pra ti, eles conhecem outras cidades aqui, como o pessoal viaja muito, eles conhecem como que é Madrid, eles sabem como que é Paris, então eles ficam comparando com isso. A gente compara com quem? Com a Argentina. Então não dá pra comparar muito, entende? Mas assim, Uhum. é tudo uma questão de Interessante. evolução de pensamento, eu acredito também, né, Fábio? Porque se a gente conhece o que tem aqui, a gente sabe o que dá para fazer ali, a longo prazo isso vai se replicar, só que demora, né? Demora, porque existe Leva sempre tempo, é. alguém se ganhando porque ganha mais, né? E E deixa eu te assim, perguntar uma coisa. Eu estava pensando aqui agora, porque tem essas várias camadas da vida, vamos dizer, cultural, assim, né? Parte política, próprio, né? A questão linguística, educacional, ali como a gente estava falando mais no início, né? Mas deixa eu te perguntar, cara, como é que tu vê, assim, como é que eu posso dizer? as- a- que nem a gente tem aqui no Brasil, a gente tem várias dessas figuras públicas, assim, né? Tipo, sei lá, desde Jô Soares, Silvio Santos, ok, né? Apresentador de TV, novela, é muito. Né? A Globo, muito forte. Aqui, imagino que tem a Globo aí também, né? Eu sei que tem essa internacional aí, né, da Globo. Mas tu conhece um pouco já? Tu já se familiarizou, já se contextualizou um pouco? Isso é forte, tipo, algumas referências, talvez em nomes de lojas. Tu conhece um pouco já olha, disso aí? o Cristiano Ronaldo tá em todas elas, né? Sério? Então, os jogadores de futebol são muito conhecidos aqui. Tem um apresentador que é muito conhecido aqui também, que eu sempre ouço falar e eu não sou muito chegado em TV, nem no Brasil não era, então aqui Sim, sim. também eu assisto mais por cima. Tem Sim. um comediante que também é um comentarista que eu gosto muito dele, eu só não lembro o nome dele agora, mas ele Português? sempre Aham. Português ele mesmo. fez Legal. com o Gregório Desvio, eles fizeram falando sobre idiomas, sobre Legal? português, e os dois Aham. ficaram fazendo piadinha, ficou muito legal. Ele é muito Legal. conhecido aqui, mas é um cara muito inteligente, uma consciência muito grande. Ah, Basicamente isso, porque o Portugal não tem muita criação. é. Eles Entende? têm um Eles pouco essa conhecem, noção da nossa cultura, então, no caso. não, eles conhecem todos, tá? Eles conhecem todos, sabe quem é Antônio Fagundes, sabe quem é o Tarcísio Meira, sabe quem Eita. é. Eles sabem,
Não, se Que engraçado. bobear, tem amigo meu, tem amiga nossa que sabe mais novela do que a gente. Então, o que Caralho. acontece? Uhum. Né? Por Massa. quê? Porque o Brasil produz muito, tá? O Brasil produz muita arte mesmo, assim, ó, comparado, entende? Uhum. Então, assim, pela quantidade de pessoas que tem, né, também, né? Óbvio, quanto Sim, mais tu eu ia tem dizer. um grupo de pessoas, vai selecionar. Público tem público, tu tem demanda. Tu tem demanda, tu tem criação. Aqui tu não tem tanta demanda, tu não vai conseguir criar. Só Entendi. para ter uma ideia, Fábio, a minha filha tava estudando esse ano, daí teve a pandemia em janeiro. Porque em janeiro foi crítico aqui a situação. Porque em Uhum. dezembro o pessoal pressionou o governo, eles liberaram 6, 7 dias, mas afundou aí os dados, esses 6 dias Eu aí. lembro que eu ouvi Portugal e Espanha, se eu não me engano, tinha Sim. ficado mais crítico. Ou tô me confundindo, talvez. Daí o que aconteceu? A Rafa, minha filha, estava fazendo aula em casa e a maioria dos vídeos que vinham para aula era tudo em português brasileiro, produzidos ali. Caraca, que massa. Entende? Então, assim, o Brasil produz muito e aí isso faz com que eles consumam, porque aí eu estava falando daquele, antes quando caiu o som, estava falando do Hum. Anderson França, que ele escreveu um artigo sobre o português brasileiro, quanto ele está influenciando na sociedade aqui, por causa, principalmente, eu acredito, pelas redes sociais. YouTube, é, tem ali o Felipe Neto, o Lucas Neto, que são irmãos, eles têm muitos seguidores aqui. A mãe dele é portuguesa, se não me engano até. Eles têm, por exemplo, assim, como ele fala uma parte do texto que ele diz assim, ó, se bobear, os filhos do presidente falam mais português brasileiro. Por quê? Consome tanto que tu adapta rapidinho Aham, imagino. as amigas da Rafa, por exemplo, que algumas delas são portuguesas, falam como se fosse brasileiro muitas vezes. Porque Uhum. virou modinha e etc. Então, isso Imagina, vai aham. acontecer. Essa influência acontece muito rápido. Essa unificação, de certa forma, né? É porque nós temos Com o uma português produção brasileiro muito. englobando, né? É porque não tem como tu competir com a produção de conteúdo brasileiro. É Sim, muito conteúdo na web, então tu acaba influenciando. Né? interessante, cara. E aí, e aí tem todo aquele sistema também do pessoal das outras colônias, que antigas colônias de Portugal, Cabo Verde, Angola, né, que vem para cá e também mesclam muito esse português. Então é bem interessante a dinâmica. Essa Massa. parte de Lisboa é interessante porque tu vai para lá no final de semana, raramente tu vai ver alguém conversando em português. Tu vê todo mundo falando Sim, inglês. é uma Né? Então, metrópole, né, cara? mas é uma metrópole com cara de cidade de Blumenau. Ah, é? Cara, é muito tranquila. Eu acho muito tranquilo assim. Sei lá, porque quem já viveu em São Paulo sabe como que é São Paulo. São Paulo é uma loucura. Então não se compara a São Paulo, Lisboa. Ah, é? São Paulo é muito grande, é muito. Aqui não, porque Lisboa, para começar, tu não vê muitos prédios. Ela tem aqueles limites de construção. Hum, Aí tu vê muitos prédios antigos, todas as fachadas precisam ser mantidas, né? Não pode alterar. Tu vai fazer um projeto lá, tem que passar pela avaliação da Câmara. Então tudo se mantém entendi. muito. Aham, Então tudo faz parte da cidade, né? Então, sim. mas é linda, né? É linda. A cidade de Interessante, Lisboa, cara. muito linda. Interessante. Esse E, aí, não, mas assim, de personagens assim, cara, eu conheço só os mais não assim tô, mesmo. eu tô só pensando aqui na real, porque isso é uma coisa que eu falo bastante pros alunos, assim, que não tá ouvindo? Tranquilo. Isso aí, pessoal, já vai reconectar pra gente caminhar pro final aqui, na verdade, mais uns 10 minutinhos no máximo. Fico feliz se vocês estão gostando aí. Por favor, deixa uma curtidinha aqui no canto. Agradeço. Espero que estejam gostando do papo. Isso aí, Jay. Voltou? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Eu ia te falar só que eu pergunto dessa questão dos personagens, né, da cultura, assim, porque eu vejo que faz muito, uma parte muito grande do idioma, de aprender um idioma, que nem eu falei antes, né, não é só aprender palavras, né, mas essas várias possibilidades das palavras, das expressões e tal, às vezes é um bordão, às vezes é uma frase que o cara nem percebe, que, tipo, o cara falou daquele jeito por um motivo específico, porque aquilo ali é um bordão de algum comediante, ou sei lá, de alguma novela, né? Às vezes tu vai ver sei lá, uma fachada, um nome de alguma coisa, aí, tipo, às vezes tu não saca a referência,
porque é uma referência cultural, vamos dizer assim, né? Ah, que nem, né? sei Mas lá, né? essa referência cultural vem muito da. Por exemplo, vai chegar aqui, bué fish. Não vai entender nada, entende? Pô, o Fábio é bué fish. A pessoa fica, que é um palavrão, não é? O Fábio é muito legal. Então, Caralho. bué é muito, e fish é legal. E aí tu vai dizer assim, é giro, uma coisa bonita, entende? Aí tu vai dizer assim, fogo. Eles usam muito fogo aqui, a expressão fogo pra gente não tem sentido nenhum. Mas aqui é interessante que agora a gente já sabe. E conforme a gente convive com eles, a gente começa a usar sem perceber também. Não tem como traduzir. É tipo fogo. Tipo assim, é uma expressão de espanto, é muito estranha a expressão. Ela Entendi, fecha entendi. para Ah, vários momentos, aham, entende? aham. É Claro, tipo, nossa, eu não sei como que expressa isso. até a gente usa fogo num sentido em português do Brasil que é tipo, que isso é foda, né? Que Sim. fogo essa situação, né? Mas é um ou dois usos, talvez, né? Diferentes Mas aqui é ainda, muito né? comum. Fogo, tipo assim, fala uma coisa, fui lá e aconteceu fogo. Tipo assim, é um complemento da Que expressão. loucura. E eu entendo que realmente deve ter muito mais. Só que como a gente Sim, também está um pouco limitado de fazer isso, tu acaba não pegando muitas coisas. Mas os principais, quem traz pra gente é a nossa filha, porque ela está convivendo com crianças, tá? sei. Mas olha que interessante, Fábio. Na sala dela, metade são portugueses e metade são de fora do país. Cara, Então, essa dinâmica de aprendizado é totalmente diferente. A experiência que ela está tendo aqui é sim, totalmente diferente. Né? sim. E. Isso reflete bastante nos cursos de inglês, assim, no meu conhecimento, né? Eu não tenho experiência na prática, mas isso é uma coisa que vem se levantando há bastante tempo, assim, né? O fato de que se tu monta uma turma de inglês nos Estados Unidos, na Europa, tu vai ter muito imigrante, tu vai ter pessoas de fora e alguns nativos, talvez, ou enfim, né? Descendentes, né, de imigrantes e tal. É, que a única língua entre eles em comum é o inglês. É a língua que eles estão aprendendo no final das contas. Não é o caso ali da tua filha, que é a escola, ok, né, ensino básico, mas na sala do idioma se torna isso, né? Tipo, né, tu vai ter que falar com, sei lá, um asiático, um Já francês, um fala inglês. alemão, e estão aprendendo inglês, mas é a língua que é a única língua que vocês teriam em comum para falar mesmo, né? Se eu falar português, ele fala Sim. alemão, ninguém vai se entender. Então, é muito engraçado isso porque a gente entende que esse ambiente, que a gente falou, muda tudo isso, né? Esse ambiente, tu tá com outras crianças de outras culturas, tu vai absorvendo naturalmente coisas das outras pessoas com as quais tu vai convivendo ali, não só na questão do idioma, mas nas maneiras, né? Enfim, é, que aquilo ali muda tudo, né? Aquilo ali muda o rumo completo da educação, né? Seja na escola básica, seja numa aula de idiomas, assim, né? Porque tu tem que aprender a lidar com o cara que, sei lá, um asiático que às vezes, sei lá, ele não tem tanta expressão facial como a gente, não fala com o corpo que nem a gente faz, né? Aí tu tem que se acostumar com isso, que ele não vai reagir tanto da mesma maneira que tu. Tipo, tu fala alguma coisa legal e tu espera que ele, sei lá, o cara faça um gesto, alguma coisa e, né? Não, e E sobre nada. isso, uma coisa que é muito diferente, e o brasileiro vai sentir muito aqui, é que eles levam tudo ao pé da letra, tá? Que não tem esse negócio, tipo, daquele negócio, não, pô. Aí eu lembrei, esses dias teve um fato que aconteceu na Itália, teve um brasileiro essa semana retrasada, outra. Ele fez uma raspadinha, aí ele raspou a raspadinha e ganhou o prêmio. Aí ele atravessou a cidade, porque ele trabalha em várias regiões, e comprou mais uma Uhum. raspadinha. E ganhou de novo o prêmio. Como assim, cara? E aí ele pegou, foi para trocar o prêmio, e aí ele fez Aham. uma brincadeira. Ele falou assim: semana que vem vem trocar outra. Puta, a polícia bloqueou o dinheiro dele, tá? Ele teve que explicar o porquê que ele ia retirar outra e como que ele sabia que ele ia retirar. Que ele ia ganhar, sei lá, né? E como que Oh, sabia que vai ganhar? Já ligaram ele a uma fraude que tem, meu uma Deus. quadrilha, até ele explicar toda a É uma piada. situação. Uma piada. E aí, Aham. quando eu vi isso, eu lembrei que várias vezes eu fiz piada, as pessoas não entendem. Elas Aham. não. Por isso que dá briga, né? Mas enfim. Aham. Sim, Não, sim. exatamente. Eles são muito ao pé da letra aqui, tá? Muito ao pé da Claro, letra. não, é engraçado que eu acho que isso vai para vários âmbitos, assim, né? A gente fala sobre isso aqui. Eu sempre lembro da experiência quando a gente tinha o nosso grupo de conversação uns anos atrás e tinha o Stefan, que é alemão, que participava, ele estava aqui na cidade. E aí eu sempre dou esse exemplo dele, ele vai me odiar porque eu fico tirando sarro dele.
Mas na verdade estou tirando sarro da nossa cultura, que é o seguinte: a gente convidou ele para um churrasco e o colega, amigo nosso em comum, que convidou ele, era na casa dele, falou: não, meio-dia, chega lá meio-dia. E ele chegou meio-dia e não tinha ninguém meio-dia. E tipo assim, mas meio-dia não é meio-dia, pô, como assim, né? E ao pé da letra, ele levou o pé da... Cara, meio-dia, se tu marcou o negócio às 6 da tarde eu vou estar lá, tipo assim, se eu falei que eu vou. Outra coisa que chama muita atenção é que o pessoal, eu convido todo mundo toda semana por grupo de conversação online e tal, aí eu mando mensagem, ó, e aí, vamos lá hoje? Às vezes é assim, ó, é 4 da tarde, o negócio... E tipo assim, ok, como assim? Tipo assim, tu não sabe o que tu vai fazer daqui a 2 horas? Né? Tipo assim, não, vai ou não vai, ou sim ou não, pode ser direto, pode ser o pé da Sim. letra. Mas aqui é um jeito de